Orando, contribuindo e fazendo missões. Sejam todos bem-vindos à CEADEB TV Oficial, seu canal de bênçãos, uma herança de fé para você. E nós vamos agora para mais um comentário das nossas lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Um grande abraço a todos vocês que têm nos acompanhado, comentado, dado o seu joinha, o seu like. Olha, para nós é muito importante. Aliás, quero mandar um grande abraço ao pessoal da CPAD, ao corpo executivo, ao corpo doutrinário, a toda a administração, esta casa publicadora que tem sido arauto da fé e da verdade da Bíblia Sagrada. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, a sua fé, a vida emocional, espiritual, em todos os âmbitos. Mas então, vamos aqui? Vamos à lição de número 6, de 5 de novembro de 2023. Orando, contribuindo e fazendo missões. Vamos então para este comentário. Olha, observem muito bem o que diz o texto áureo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, capítulo 6, versículo 8. É um diálogo especial da visão do profeta. Depois disso, depois que, na sua visão, ele viu que um anjo havia tocado a sua língua, tirado toda a iniquidade, em que ele contemplou a majestade de Deus, então ouviu esta voz majestosa: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deixa eu comentar um pouquinho esse textuário, que é muito importante, e eu quero enfatizar uma coisa. Não bastava para o profeta ver a glória de Deus. A glória de Deus precisava ser anunciada. Havia um trabalho a ser feito além do coração e mente do profeta. Então Deus precisava de um instrumento, de um transporte. E esse seria o profeta. A sua voz seria então a comunicadora das verdades sagradas. A sua voz, meu irmão, a sua voz, professor, a sua voz, querido aluno, a sua voz, pastor, também são utilizadas por Deus para proclamar as verdades sagradas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos então à verdade prática. Nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Quando nós estudávamos as teorias dos conjuntos, nós podíamos ver algo interessante aqui. Olha, não está contido que todos devem ir fazer missões. Nem todos irão fazer missões no campo. Não é que não vá fazer missões, porque a ordem foi dada a todo. Ide por todo o mundo. Essa é uma ordem geral a todo que crê no Senhor Jesus Cristo. Mas eu digo que o ir ao campo missionário, nem todos podem. Alguém já tem uma idade muito avançada, alguém ainda não tem idade para ir, alguém não tem saúde para ir, e alguém não tem um chamado específico para ir ao estrangeiro, como diria, a uma missão transcultural. Porém, todos, aquele que vai, aquele que ora, aquele que contribui, todos devem orar e contribuir. Está bem entendido aí, né? Por quê? Já que eu sou missionário, seja urbano, seja transcultural, então eu não preciso mais orar e nem contribuir. Não, está errado. Mesmo o missionário que vai, ainda precisa orar pelos outros missionários e por si mesmo, pela sua família, pelo país onde ele está. E o missionário também precisa contribuir
e o missionário é quem muito contribui, mesmo financeiramente. Oh, aleluia, glória a Deus! Quantos exemplos de missionários que estão passando muitas vezes um aperto, mas vê alguém mais apertado ainda. Então ele se compadece e dá àquele que precisa. Então o missionário é o primeiro a dar o exemplo de contribuição e de oração. Deus abençoe. Glória a Jesus. Vamos então à leitura diária. Eu não vou fazer, apenas quero mais uma vez enfatizar a importância. Vamos logo ao tópico, ou aos tópicos. Primeiro tópico, orando pela causa de missões. Segundo tópico, contribuindo para missões. E o terceiro, chamada para ir. O primeiro tópico, orando pela causa de missões. O primeiro subtópico é a importância da oração na obra missionária. A oração na vida do crente, ela em tudo é proveitosa. O apóstolo Tiago, ele disse, muito pode, em seus efeitos, a oração de um justo. Jesus disse, vigiai e orai. O apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, e também aos Colossenses, ele disse, orai sempre, orai sem cessar. Sejam as suas súplicas conhecidas de Deus. Então, a oração faz parte do viver do crente. Contudo, aqui vamos falar da oração direcionada para missões. O apóstolo Paulo, falando aos irmãos em Colossos, no capítulo 4, ele diz, orai, irmãos, juntamente por mim, para que se abram as portas da palavra, para que seja dada a palavra no seu devido tempo. Então, em Filipenses, em Efésios, o apóstolo, ele pede oração. Olha que ele era um homem, conforme diz o comentarista da lição, um gigante espiritual. Era um homem que foi levado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Inefável aí, algo doce, maravilhoso, algo que a mente humana não consegue compreender e nem expressar. Contudo, ele pedia sempre oração aos irmãos. Na sua despedida aos irmãos, aos obreiros, bispos de Éfeso, ele pede aos irmãos que continuem a orar por ele. Então, a oração relativa a missões é um motor muito poderoso. Quando a igreja ora, e eu falo igreja, não apenas o indivíduo que ora. Mas, pastor, não tem, então, um poder na oração individual? Claro que tem. Muito pode, já disse, em seus efeitos, a oração de um justo. Mas uma igreja orando por missões é algo poderoso. Deixa eu enfatizar aqui, nessa Câmara Central. Olha, uma igreja unida num propósito missionário é algo que abala, que estremece o inferno e que dá poder ao missionário para que ele possa cumprir com sucesso a sua missão. Uma igreja coesa, unida, uma igreja que ora, que contribui, que torce pelo bem, que muitas vezes até cobra o missionário, manda relatório. E eu quero agradecer muito aos missionários. Os missionários aprenderam a mandar relatório, que está uma bênção, né? É algo maravilhoso. Quando eu recebo um relatório da missionária Cláudia, ela está no Zimbábue, no Azerbaijão, ela manda um relatório maravilhoso, eu digo, glória a Deus, pastor, estou trabalhando aqui, mas estou fazendo missões e tal. Eu fico muito feliz em saber que Deus está usando a sua serva numa estratégia poderosa para ganhar as pessoas. Então, que Deus abençoe a cada um missionário. Saiba que nós estamos orando por vocês. Saiba que a igreja no Brasil é uma igreja que não é perfeita, mas nós servimos a um Deus que é perfeito, a um Deus que tem despertado esta igreja. Olha, e sabe, hoje a igreja no Brasil é o motor de missões do mundo. Já foi os Estados Unidos, agora é o Brasil. E havia uma profecia que eu ouvi há cerca de 20 anos.
o Brasil será o motor de missões. Glória a Deus. Olha, é uma nação que tem vários problemas. Muitos problemas o Brasil tem, mas é um país que ama a missão. É um país que manda missionários. É um país que torce por missões para que o evangelho possa alcançar o mundo inteiro. Vamos ao segundo tópico? Intercessão. Qual a diferença entre oração e intercessão? Está claro, a oração é majoritariamente por si, enquanto a intercessão é por outrem. Então Jesus Cristo é o nosso intercessor, ele intercede ao Pai por nós. Mas o Espírito também intercede a Deus por nós. E nós intercedemos pelo missionário, intercedemos pelas nações, ou pelos povos, ou pelas línguas, ou pelos dialetos que ainda não conhecem a Deus, para que o Senhor ele possa olhar com clemência, com grande compaixão por essas pessoas. Mas Deus já não olhou, olhou e olha, e torna a olhar. E toda vez que a igreja diz, Senhor, atenta, aí o Senhor diz, eu vou olhar, fique tranquilo, eu vou olhar. Que maravilha. Então a oração intercessória. Intercedamos sempre por missões, intercedamos pelos missionários, intercedamos pelas suas famílias, para que o Senhor ele esteja sempre cobrindo de guarda, né? De bênçãos, mas não somente bênçãos materiais, não somente bênçãos espirituais, mas esteja guardando o missionário em todas as esferas da sua vida. E a oração desperta a igreja local para a obra missionária. É o que venho falando aqui, porque os tópicos estão muito interligados, né? A oração, ela cria um ambiente em que a igreja local, crianças, adolescentes, jovens e anciãos, eles são despertados para missões. Olha, Deus, ele ainda chama missionários. Ainda há lugar para missionários. Os campos estão brancos, prontos para a ceifa, prontos para a colheita. E Deus, nesses últimos dias, tem despertado muita gente para ir ao campo missionário. Você, meu irmão, que está em Portugal, um grande abraço ao Dr. Christian Anderson, fazendo a obra de Deus como um dentista, a querida Andréia, o seu filho querido, olha aí em Lisboa, que Deus use-os para tocar fogo aí em Portugal. É um país que precisa muito de pessoas cheias do Espírito Santo, né? Aos nossos queridos irmãos aí na Inglaterra, né? Que Deus abençoe vocês, que Deus use a vocês. A igreja aqui está em fogo, está acesa, não está recebendo apenas o avivamento para si, mas para distribuir para outros. A sinopse do primeiro parágrafo, do primeiro tópico é a oração no contexto de missões, tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Óbvio que aqui é uma sinopse, mas a oração no contexto de missões não tem apenas esse propósito. A oração no contexto missionário, a própria lição diz que ela é utilizada para despertar a igreja, mas também para a proteção do missionário, para que seja aberta as portas da palavra, para que seja aberta as chances da palavra, para que quando o missionário estiver falando, também ele receba a revelação do Espírito Santo para aquilo que vai fazer. Tudo isso, a oração, ela é necessária. Vamos ao tópico 2, contribuindo para missões. Olha, se oração, intercessão, despertamento são importantes, a contribuição também é importante. É essencial, pastor, tanto quanto a oração. Contribuição sem oração não resolve. Oração sem contribuição também não resolve. São conjugados, objetivos conjugados. Então, contribuindo para missões. O sustento dos missionários vem da onde? Eu conheço um missionário, ele foi missionário na Mauritânia. Não posso asseverar que ele ainda é. Embora ele muito jovem, ele tinha um desejo de ir para a Mauritânia. Então ele comprou alguns carros, 0 quilômetro. Qual era o carro? Camelos. Os camelos da Mauritânia fazem o papel de carro. Ele comprou e mandou para os missionários
locais da Mauritânia. E ele era um missionário muito jovem, então ele mesmo se pagou, era uma pessoa muito bem endinheirada, como se diz aqui no termo, né? Então ele mesmo se bancou, ele mesmo se sustentou, e com isso sustentou também muitos outros, mas nem todo missionário consegue ele mesmo se sustentar. Para dizer a verdade, a maior parte dos missionários depende muito da ajuda da igreja. E eu quero falar um pouco nesse contexto de sustentabilidade do William Carey, missionário das missões modernas, o pai das missões modernas. Ele diz que foi juntamente com a sua esposa para, eu não estou lembrado muito se foi a Índia ou a China, mas acredito que foi a Índia. E lá ele começou a passar muita necessidade, porque a igreja na Inglaterra ela diminuiu muito o donativo. E ele passou muita dificuldade. Mas ele não desistiu, ele continuou a sua obra. Mas ainda hoje, há alguns missionários que são enviados e muitas vezes, por alguma dificuldade financeira da igreja ou do país que envia, o missionário às vezes fica com muitas dificuldades. Vamos prestar muita atenção a isso. Porque a sustentação do missionário, ela é muito importante. Alguém já disse, um brasileiro chamado Milor Fernandes, que ele tem uma máxima que diz assim: para se exercer as virtudes do Espírito, é necessário um mínimo de conforto espiritual. Para se exercer as virtudes do Espírito, é necessário um mínimo de conforto espiritual. Errei. Repito. Para se exercer as virtudes do Espírito, é necessário um mínimo de conforto material. Então, para que a sua mente pense bem, o seu corpo tem que estar minimamente alimentado, né? As suas emoções têm que estar minimamente confortáveis para que você possa pregar o Evangelho. Então, a sustentação do missionário é algo que tem que estar no topo das nossas preocupações. Mande que o missionário escreva uma carta para você, dando um relatório, saber como está tudo bem aí, o que é que precisa. E eu gosto quando os líderes de missões vêm para nós e dizem: pastor, vamos fazer aí um 13º para os missionários. Maravilha, vamos lá. Todo mundo ganha o seu 13º, porque o missionário não pode ter uma alegria extra, né? Então, vamos cuidar do sustento dos missionários. Eu volto para cá ainda no subtópico 1, para dizer o seguinte: lá em Deuteronômio, capítulo 25, está escrito: não taparás a boca ao boi que debulha. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo volta a esse assunto dizendo: por acaso é com os bois que o Senhor está preocupado? Não. E ele diz: Deus se preocupa é com gente. Deus está preocupado é com os obreiros. Digno é o obreiro do seu sustento, do seu salário. Então Paulo disse: olhem, irmãos, eu não quis cobrar isso não, embora esteja ordenado que aquele que anuncia o Evangelho, que viva do Evangelho, mas eu não quis nada de vocês. Porque ele disse, olha que coisa interessante, Paulo era um sanguíneo. Ele disse: eu preferia morrer do que perder essa glória de ter pregado o Evangelho para vocês. Ele estava dizendo o seguinte: já que vocês não consideraram isso como uma coisa voluntária de me dar, então eu também não quero mais forçado não. Porque senão eu vou perder, na forçação de barra, a glória que eu tive em vos pregar o Evangelho. Mas que bom que todos reconhecessem a importância do missionário e mesmo sem pedir, a gente pudesse ofertar. Vamos então ao segundo subtópico: juntar tesouros no céu. No seu Sermão da Montanha, que é o assunto do culto de doutrina lá em Capelinha, o livro de Mateus. Como é bom a gente ler a Bíblia numa leitura contextualizada, numa leitura vagarosa, examinando capítulo
a capítulo. É muito bom, muito, eu recomendo muito. E nós estamos estudando o livro de Mateus. E nós estamos falando sobre o Sermão da Montanha, no capítulo 6. E o Senhor diz, olha, cuidado, ele fala sobre contribuição. Não ajunte tesouros na terra, porque aqui o ferrugem ou a traça corrói, o ferrugem consome, o ladrão rouba. Mas se você ajuntar o tesouro no céu, não terá este problema. Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Mas, é claro, precisamos ajuntar algum tesouro aqui na terra, mas não podemos jamais, o tesouro que temos que ajuntar aqui é um tesouro financeiro, mas o verdadeiro tesouro, ele está lá no céu. Então, aqui na terra, nós devemos usar os bens que Deus nos dá também para ajudar a sua obra através de missões. A nossa irmã cantora Beth, ela tem um hino magnífico, que ela pergunta, aonde está guardado o seu maior tesouro? Ali estará também o teu coração. Que Deus abençoe o Marcelo, que Deus abençoe a Beth, que Deus abençoe os seus lindos filhos. Então, quando você está entesourando para o missionário, você está entesourando no céu. O terceiro subtópico, olha aí, não é tanto uma obrigação, é um privilégio. O missionário Dwight L. Moody estava reformando uma catedral e ele foi a um rico homem de negócios que trabalhava com a Companhia das Índias Ocidentais. E enquanto estava pedindo, o homem fez o cheque, um gordo cheque, e lhe deu. Moody então ora por aquele homem e quando ele vai se dirigindo à saída, o homem, o rico homem, lhe acompanha e vem uma pessoa e diz, um dos seus navios afundou em meio a uma grande tempestade, ele e a carga perdeu, navio e carga completa. Que grande prejuízo aquele homem teve. E então Moody olha para o seu cheque, olha para o homem e faz um sinal de compreensão. Nada fala, mas o homem o chama novamente ao seu escritório. E Moody vai, já ciente de que teria que devolver o seu cheque por causa da força maior, do caso fortuito, do acontecimento. E então o homem entra e diz, me dê esse cheque aí, Moody. Eu reconheço que realmente a situação é difícil. Tome. O homem pega aquele cheque, coloca mais um zero. Moody pega, diz, o que aconteceu aqui? O senhor errou. Por que eu errei? O senhor colocou mais um zero. Ao invés, por exemplo, de 1 milhão, agora tem 10 milhões. Ele disse, é exatamente isso aí. Mas como? Ele disse, com a perda desse navio e toda a sua carga, Deus está me dizendo que tudo que eu tenho aqui é por causa dele. E no momento que ele quiser me tirar, ele tira tudo. Então eu reconheço que eu devo dar mais para a missão. Oh, glória a Deus! Aquele homem, ele considerava um privilégio servir ao Senhor com os seus bens. Lembre-se das mulheres que serviam ao Senhor com os seus bens. Lembrem-se da irmã Lídia, que também deu a sua casa para que os servos de Deus, o apóstolo Paulo, a Silas e outros homens de Deus pudessem ali repousar. Lembrem-se dos irmãos que de Tessalônica, que deram muito de si, mesmo em meio à pobreza, eles demonstraram ter um coração dilatado, muito aberto para a obra de Deus. Vamos então à sinopse do tópico 2. Quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo está ajuntando tesouro
tesouros no céu. E agora, o tópico 3, a chamada para ir. Não tem nada hoje, infelizmente a gente vai ter que ir no seco, meus irmãos. Aquele que... Vai ter? Tem. Outra glória. Cappuccino. Meu Deus, o cappuccino. Queridos irmãos, que maravilha. Que Deus abençoe. Como tem sido a sua EBD aí? Eu falei para vocês que teríamos EBD no parque. E nós tivemos, foi uma bênção, foi muita graça de Deus. Que momento especial. Meu caro Adson Elementar, eita Deus, é o nosso coordenador de EBD. Foi algo maravilhoso, muito bem organizado, tudo deu certo para a glória. Muito obrigado, meu caro Adonias, servo do Senhor e nosso servo aqui também. Eita, já vou, Os irmãos da rádio não estão vendo aqui, mas nós estamos aqui com um cafezinho, um cappuccino gostoso. Meu Deus, é muito forte. Então, falava sobre o EBD no parque. Foi uma benção. Todo mundo lá, uniformizado. E nós fomos chamariz. Chamamos a atenção de todo o parque. Maravilha. Foi uma benção, uma benção, uma benção, uma benção. Recomendo. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês. Mas vamos ao terceiro tópico. Mas antes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você que está na Rádio Vox, manda uma mensagem para a Rádio Vox. Olha, estamos escutando aqui. Se tiver bom, você diz que bom. Se tiver ruim, não está bom não. A gente vai procurar melhorar. Agora, se tiver bom, dê logo nota 8, 9, 10 lá, viu? Então, mas dê o feedback. Muito importante que você diga de onde você está assistindo ou ouvindo. Se você estiver em Salvador, Valência, eu sei que o querido Miqueias tem assistido o nosso programa, Vitória da Conquista tem assistido, sabe onde mais? Porto Seguro, São Paulo tem assistido, Rio de Janeiro, que eu não sei, será que tem alguém assistindo no Rio de Janeiro? Goiás, eu sei que tem gente assistindo, sabe onde mais? Portugal, em Lisboa, tem gente assistindo, Reino Unido tem gente assistindo. Então, se você tem um parente no estrangeiro, como diria, no exterior, manda o link para ele, compartilha, porque tem muita gente lá, por exemplo, no Japão, muito brasileiro, Portugal, no Canadá tem muito brasileiro, nos Estados Unidos, em Boston. Então manda o link para lá, para que a gente possa se comunicar com a escola bíblica dominical de cada país. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, como tem sido a escola dominical nos Estados Unidos? Me diga aí, para a gente colocar aqui e comentar, tá certo? A chamada para ir. Deus quer usar cada crente, mas para cada um, Deus tem dado um mistério, uma tarefa. Não somente uma tarefa, mas uma forma. Eu tomei um curso de missões urbanas. Sem sair da cidade, você faz missões. Plantando uma árvore e chamando os moradores para estar juntos. Pintando um meio-fio e dizendo, olha, estamos juntos de vocês. Sendo mais comunidade, sendo mais comunitário. Eu já fiz isso e dá muito certo. É um modo de evangelizar. É um modo de colocar pessoas na casa de Deus. O segundo subtópico, a chamada missionária. A chamada é para todos em geral, mas específica para alguns de ir. Deus, ele chama. E o irmão André, o fundador das missões Portas Abertas, ele disse uma coisa importante. Ele disse que um irmão chegou para ele e disse, mas eu estou esperando Deus me chamar. Quando Deus me chamar, então eu vou fazer missões. E ele disse, você já ouviu falar sobre a necessidade dos irmãos no Camboja? Eu disse, sim, está triste a situação lá. Já ouviu falar da tristeza lá, da necessidade dos irmãos na Albânia? Um país fechadíssimo para o evangelho. Já ouvi. Ah, já ouviu? Aí o irmão André disse o seguinte, aqui ó, bancada, Adonias, quando você tem ciência da necessidade, você assume uma responsabilidade.
Então, no momento em que você souber da necessidade, Deus já está dando a responsabilidade. Porque Deus não vai querer que você saiba de uma coisa para que você não haja. Saber por saber, todo mundo sabe, mas quando um crente fiel, ele sabe da necessidade, ele assume a responsabilidade. Então não precisa uma chamada específica, conforme diz o nosso querido Paulo César, no seu hino, no Grupo Logos. Não precisa uma chamada específica, porque a chamada já foi feita. Agora é sua a responsabilidade e minha também. E por fim, caráter e testemunho. Todos nós temos que ter um caráter cristão amadurecido e termos testemunho de andarmos com o Senhor Jesus. Temos que ter testemunho da própria transformação de vida. Porque quem sai para testemunhar, mas ainda não viveu Jesus Cristo em sua vida, em algum momento vai desistir, em algum momento vai parar, em algum momento vai se comparar resultados. E a pior coisa é quando se compara resultados, porque para cada lugar, para cada pessoa, Deus tem um plano. Então, tenha o caráter de Cristo, viva esse caráter de Cristo, um caráter missionário, e dê e tenha um testemunho verdadeiro. Sinopse, aliás, esse tópico 3, ele tem 4 subtópicos, quase que eu passo. O perfil do vocacionados. Um abraço aos vocacionados. Qual é o perfil do vocacionado? Aquele que assume a responsabilidade como sendo verdadeiramente sua. Então ele procura se preparar. William Carey, quando ele teve a chamada de Deus, ele era um sapateiro. E ele começou a fazer sapatos pensando em que Deus em um momento ia mandá-lo, mas ele levou anos e anos. Ele fez muitos sapatos, aprendeu muitas línguas e ele pensava, eu vou aprender o holandês, pode ser que o Senhor queira me usar. Oh, glória a Deus! Eu vou aprender esta língua, pode ser que Deus queira me usar. E realmente Deus o usou. Ele cresce, ele casa, ele junta dinheiro, e então depois ele vai para as missões preparado. Esse é o perfil do vocacionado. Alguém que se prepara pela chamada e vai, ou ora, ou contribui. E todos são abençoados conjuntamente. Portanto, meus amados irmãos, a sinopse do 3 aqui, nessa câmara aberta aqui, diz, por intermédio da chamada missionária, Deus quer usar cada crente no campo. Meus amados, esta foi a nossa lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Não percam a próxima lição, cujo tema é a responsabilidade da igreja com os missionários. Nós vamos tocar em um tema que eu já toquei nessa lição de contribuição, de oração, de intercessão, mas vamos nos aprimorar e detalhar melhor. Até lá, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.